né? Então, conhecer o público é a grande charada para a comunicação. Conhecer o público. A personalidade, A personalidade, de onde vem o nome persona. Né? O nome persona veio de um codinome chamado proto-personas da tecnologia, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Esplanada Comunicação. E hoje nós estamos aqui com a Aline Amorim. Ela é uma especialista em comunicação e autogestão de saúde. Hoje ela é assessora da presidência da Postal Saúde e ela possui uma vasta experiência tendo trabalhado em 3 operadoras de saúde há mais de 17 anos. Além de uma série de certificações e MBAs que ela também possui na área de saúde. Aline, seja muito bem-vinda à Esplanada Comunicação. Obrigada, querida. Obrigada. E como você está? Tá tudo bem? Graças a Deus. Mais feliz agora e grata pela oportunidade de estar aqui falando, se utilizando desse canal de comunicação que é tão importante para o meu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, querida. Imagina, é uma honra para a gente. E eu queria saber, assim, para a gente começar, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, né? Esses 17 anos, principalmente, em que você sempre atuou na área de autogestão, que é um trabalho tão importante e que trata da saúde dos funcionários de grandes empresas. Então, eu queria saber um pouco sobre essa sua experiência, que foi voltada também para a área de comunicação, mas que foi evoluindo aí ao longo da carreira. O meu trabalho ajudou a construir também minha experiência acadêmica, né? Porque eu costumo dizer e ter a impressão também de que, na verdade, as empresas são formadas de pessoas e não o contrário. Sim. Então, as pessoas trazem seus valores e contribuem para o propósito institucional das grandes empresas. Então, empresas são formadas de pessoas. Verdade. E essas pessoas crescem, estudam e evoluem, e aí a empresa também evolui, por sua vez, né? Então, eu sou formada em publicidade, propaganda, comunicação social, né? E há 17 anos na saúde suplementar, tive a oportunidade de trabalhar em 3 operadoras de plano de saúde. E nessa trajetória atuei em comunicação, em ouvidoria. E o que mais me move nesse aspecto, nesses 17 anos, é que surgiram muitas oportunidades nessa trajetória para não só trabalhar na comunicação, mas evoluir enquanto comunicação organizacional, né? Sim. Então é um prazer, é uma satisfação enorme. Eu também tenho a impressão própria de que o meu trabalho é uma missão de vida, porque coaduna muito com os meus valores e trabalhar na saúde é uma grande honra, principalmente na saúde suplementar. Eu vivo isso todos os dias e é uma satisfação porque faz parte da minha vida. E durante esse período todo, né, de trabalho na saúde suplementar, você deve ter passado por várias experiências interessantes aí dentro da saúde, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, quais foram as mais marcantes e que foram te norteando aí dentro dessas escolhas profissionais que você passou também a fazer, né, diante desse encantamento que chegou com a experiência na autogestão. Eu comecei na primeira operadora de plano de saúde, há 17, quase 18 anos, trabalhando como ouvidora, né? E nessa época surgiu o RN 323 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então eu tive a oportunidade de não só construir o processo dentro da operadora, mas criar a área também. Foi uma oportunidade maravilhosa, né, de construir o processo, mas também de criar esse embrião da ouvidoria dentro de uma operadora de plano de saúde, que é tão importante. Sim. Então, nessa ouvidoria, eu tive muitas experiências interessantes. A começar pela escutativa, né? A gente não só se aproxima das pessoas, da humanidade, né? Mas a gente também enraiza a humanidade dentro da instituição. A gente escuta, absorve as queixas, as reclamações, os elogios, as dificuldades e faz com que a gente possa também contribuir com as melhorias dos processos. Sim. Né? Isso é realmente o grande escopo da RN 323 da ANS. Sim. Você absorver essas reclamações e transpor elas em melhorias. Né? Então, essa é uma grande oportunidade. Foi muito importante porque foi ali
o percursor nessa minha vida da saúde suplementar, né? E que me fez chegar até aqui, né? Logo depois eu tive a oportunidade de também criar a área de comunicação social dentro de uma operadora de plano de saúde. Esse processo não existia e também foi embrionário, né? Acaba que a gente vai de um lado para o outro e sai participando dessas criações. Era uma operadora nova também, que tinha acabado de ser constituída e que foi um grande coração na minha vida, né? E aí, nessa instituição, montar a equipe, instituir o processo de comunicação e dentro da saúde suplementar, agregando toda a experiência que eu tinha na ouvidoria, fez crescer ainda mais essa vontade de entender e contribuir. A comunicação, ela já entra como estratégia, né? Uhum. A comunicação, por ser um processo constituinte, por que constituinte, né? Não se faz nada sem comunicar. Sim. Eu estar aqui conversando com você, falando sobre comunicação, é uma comunicação. Aqui é um canal de comunicação. Exatamente. Né? O nosso corpo, as nossas roupas, o nosso rosto, a nossa maquiagem, nosso cabelo, tudo comunica. Nós somos um grande meio de comunicação. Então, a gente se utiliza de todos esses acessórios comunicacionais e aí forma uma grande comunicação. E dentro de uma instituição se chama comunicação organizacional, né? E isso também é uma estratégia para a instituição. E isso aqui é bacana. Inclusive nessa sua experiência, nessa primeira experiência, né, todas as pessoas que estavam também migrando para a autogestão, né, de uma instituição que não atuava com autogestão, elas também precisaram muito desse processo de comunicação para entender, né, como funcionava, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também como, digamos assim, explorar o novo, porque as pessoas, muitas vezes, elas resistem a uma mudança institucional. E como você pegou um momento embrionário, como você bem falou, né, nesse processo de comunicação, você também deve ter enfrentado objeções, resistências por parte de usuários e que o processo de comunicação acaba sendo essencial, né, dentro do clima organizacional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, desse momento, né, e dessas transições, porque muitas vezes algumas instituições também estão prestes a implantar, né, uma autogestão e assim, não sabem como vão enfrentar o problema. Eu acho que isso pode ser de grande utilidade. Em primeiro lugar, a comunicação, o processo de comunicação, ele é o meio, né? Então, por ser um processo totalmente integrativo, ele contribui com os demais processos. Ele está ali no centro de tudo, né? Por isso que ele é estratégico também. Ele não só enxerga o ponto de vista do público interno, que são aquelas pessoas, os líderes, a alta administração, os conselhos, de dentro, aquelas pessoas que estão dentro da instituição e que fazem o carro andar, que fazem a produção, a logística, tudo acontecer, né, o serviço final, o produto final ser entregue, mas a gente também tem aquele meio que é o elo que se comunica com o público externo, né, que é o beneficiário, o cliente final, o consumidor, né? Nosso caso do operador de plano de saúde, o nome que se dá é beneficiário, segundo a legislação, né? Então, assim, a comunicação, ela serve como um grande elo, é um processo constituinte, integrativo, organizacional, altamente estratégico, regulado. Integrativo, extremamente regulado. Na saúde suplementar é extremamente regulado, porque também, né, o Estado enxerga a comunicação como uma possibilidade e um caminho de resolução de problemas. Né? A gente não só condiciona o formato das informações que serão levadas até as pessoas, mas também a gente faz com que encontre caminhos de receber essas informações de volta. É um elo, é um caminho de ida e volta. Né? Então, esse retorno, essa transição, sustenta muito a base das ações comunicacionais dentro das instituições. Né? Não é possível mais constituir uma instituição, que seja da saúde suplementar ou qualquer outro tipo de negócio, sem que haja comunicação. Hoje é essencial se comunicar. A gente aqui, conversando, sem todos esses equipamentos aqui, a gente já transita muitas informações. Agora existe uma nova teoria, né,
Não fui eu quem disse, graças a Deus, né? Mas assim, eu sei que existem muitos estudiosos que nos trazem esses conhecimentos, né? Hoje existe uma teoria, né? Não existe o on, né? Existe o on life. Uhum. Você não está só online o tempo todo, mas você está on life 24 horas. Sim. Você está on, né? O tempo que você está aqui, as redes sociais estão transmitindo essas informações, as pessoas já sabem onde eu estou porque está postado no Instagram, né? As pessoas vão ter conhecimento daqui a pouco que vai estar no LinkedIn, daqui a pouco o podcast está no YouTube. Então, assim, isto tudo transgride esses momentos que são controlados pelo relógio. Nossa vida está o tempo todo on life. Né? Então, comunicar-se é essencial. Sim. Não tem como não se comunicar. A gente tem que saber não só falar, que é o primeiro ato de comunicação que a gente aprende desde pequeno, né? Mas a escrita, mas principalmente hoje nos meios digitais. A gente precisa levar o recado correto para o nosso cliente nas redes sociais, que é uma comunicação digital totalmente nova e que a pandemia empoderou todas essas possibilidades, transpôs todo o tempo. Potencializou, né? Exato, potencializou. Hoje não há tempo mais para fazer pequenas construções. Tudo tem que ser feito com base em um grande planejamento, né? Senão a coisa não flui. Perfeito. E a autogestão de saúde, ele é um tema que é cada vez mais relevante. E as empresas, elas têm observado a importância e a relevância dessa saúde. E como que você define, Aline, a autogestão de saúde? Porque às vezes as pessoas não entendem essa importância, né? E também qual a importância dos usuários e das instituições de saúde no contexto da comunicação? Fundamental. A resposta é bem essa e bem simples, né? A saúde suplementar, ela surgiu, né, a partir ali de uma investigação do que era se possível fazer com todos esses empregados e funcionários públicos, né, que precisavam ter ali a cobertura de sua assistência médica oferecida por sua empregadora, né, que são as instituições, as estatais e tudo mais. E foi possível se imaginar como seria difícil, ao mesmo tempo, como seria possível operacionalizar isso tudo, né? Então, o caminho foi criar as autogestões, né? As autogestões hoje, elas são comparadas com os planos de mercado. E é uma comparação, desculpe o termo, um tanto quanto canina, né? Nós temos um orçamento limitado e também possibilidades limitadas. Nós temos uma regulação muito forte, acirrada sobre nós, e ainda assim nós temos que entregar toda essa assistência por força da legislação. Existe aí diversas legislações, mas eu vou citar uma aqui agora, que é a garantia de atendimento, né? Então, um beneficiário, se ele precisa se utilizar de um determinado serviço de saúde, naquela localidade onde ele reside, a operadora é obrigada a fornecer aquele atendimento, né? Certo. Então, né, nós temos que pagar nem que seja o procedimento lá próximo onde ele está, né? Então, temos que ter cobertura, né, em diversas regiões que muitas vezes não há, né? Então, isso já é uma impossibilidade operacional das operadoras de plano de saúde. Estou citando aqui uma delas, mas é porque é a nossa realidade, mas são inúmeras. São inúmeras, né? Sim. Mas todo esse contexto que eu digo agora é exatamente onde eu quero chegar, né? A gente parte de um pressuposto de que todos os nossos beneficiários são iguais. Mas são pessoas extremamente diversas. Sim. E moram em lugares longínquos nesse Brasil aí, do Oiapoque ao Chuí. Realidades totalmente. Realidades. Tem um teórico que diz que no Brasil nós temos diversos Brasis, e é verdade. O Norte é muito diferente do Centro-Oeste, que é muito diferente do Sudeste, que é muito diferente do Sul. Então essa miscigenação e essa diversidade geográfica faz com que essas pessoas tenham comportamentos e culturas muito distintas. Sim. E isso reflete no uso do plano. Onde eu quero chegar, né? Eu estou falando, mas eu acabo no mesmo ponto. Tudo gira em torno de receita. Você sempre quer entregar o melhor para o seu usuário. Você quer entregar o melhor produto para o seu cliente. Mas às vezes você tem limitações. Às vezes a questão é a receita.
né? No caso do serviço de saúde, tudo gira em torno da receita. De onde sai esse dinheiro? Sim. Né? Então, conhecer o público é a grande charada para a comunicação. Conhecer o público. A personalidade. A personalidade, de onde vem o nome persona. Né? O nome persona veio de um codinome chamado protopersonas da tecnologia. Né? Nós tínhamos lá aqueles desenvolvedores que tinham que criar novas tecnologias para atingir protopersonas, né? Então eles ficavam ali cuidando da experiência do usuário e montavam estratégias, desenvolviam tecnologias para determinados perfis. Daí surgiu o nome personas, né? Mas hoje existe um estudo muito maior. Foi apropriado pela comunicação. Foi apropriado, muito maior sobre tudo isso, que é inclusive minha pesquisa de mestrado, que estou concluindo agora, né? Exatamente até que ponto, né, o mapeamento de públicos, né, pode contribuir para a criação de estratégias dentro da operadora de plano de saúde, fazendo com que ela não só leve mais prevenção à saúde, engajamento e todos esses retornos positivos que a gente espera também. Porque se eu quero entregar, eu também preciso receber, né, Sueli? É uma troca de mão dupla, não é? É super necessário isso. Senão você não entende, não compreende essa persona, né, essa personalidade desse usuário, né? Então, conhecer os nossos públicos, os públicos de interesse, mapear os públicos, construir um grande mapeamento de personas, também é uma grande necessidade, e aí onde eu vejo uma grande lógica, né? Aí é onde eu enxergo uma grande possibilidade que a comunicação tem como enriquecer nesse aspecto, né? É a minha fonte de estudo neste momento, é onde estou enveredada e procurando algumas soluções lógicas. Tem encontrado? Eu tenho encontrado muito em alguns estudiosos. França, por exemplo, é um dos autores que eu tenho baseado minha dissertação de mestrado. Eu tenho até um livro para recomendar chamado Públicos, de França, 2013, né, reeditado em 2014. Então aqui é muito importante as pessoas começarem desses teóricos que construíram suas teorias depois de muito investigar. Né? E de terem muitas contribuições acadêmicas. São pessoas que deixaram um legado extremamente importante para a academia, né? São esses estudiosos, a gente precisa valorizar. E ele construiu um mapeamento lógico de públicos. Ele parte de uma grande rama muito simples. Você precisa colocar no papel todos os seus públicos de interesse. E depois você vai filtrando e aí você vai encontrando os seus públicos prioritários. Né? E depois dos prioritários, você consegue fatiar ainda mais. E aí você vai granulando a coisa e granulando, né? E dando importância para todos, mas de uma forma também prioritária. E às vezes o que falta na comunicação é tempo. Exatamente. Então, se utilizar dessas estratégias de mapeamentos de públicos, faz com que a gente ganhe tempo e faça coisas mais eficazes, com mais qualidade. Menos testes também, né? Menos testes. Porque na comunicação tem muito essa questão do teste, o quanto que aquilo realmente sensibiliza, né, o usuário. E se você conhece melhor a personalidade e essa experiência de usuário, você tende a acertar mais rápido. Né? Quantas vezes você foi atender um cliente, Sueli, e quando você teve aquela primeira ou segunda conversa com ele ali, você estudou ele antes e aí você levou vantagem nas negociações. É exatamente nesse aspecto. Com muita frequência. Com o beneficiário, com o cliente ou com o consumidor final, não importa o nome que se dê, ele é um cliente, ele precisa e merece ser bem tratado. Exatamente. Então, para que você atenda às expectativas, você precisa conhecer e entender o que ele quer, porque muitas vezes ele não sabe o que quer.
Mas nós, comunicadores, temos essa habilidade, a gente desenvolve, a gente não nasce com essa habilidade. Vamos começar por aí. A gente desenvolve essas habilidades, né? São técnicas. Ontem eu vi um outdoor muito bom aqui em Brasília, né, onde a gente reside, que diz o seguinte: comunicação não é dom, é prática, né? Todos os dias é uma gotinha. Uma gotinha, 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 que você vai construindo. E de todas essas experiências, um dia você forma seus argumentos, seus conceitos, suas vertentes. Alguns você gosta, outros você abandona. Sim. E passa a construir novos. E aí é a vida do comunicador. Né? E essa é uma coisa interessante que eu também sempre gosto de quando eu vou orientar, né, às vezes um funcionário e tal, sobre a comunicação. É que muitas pessoas às vezes têm talento em se comunicar, mas se ela não adquirir a técnica, ela sempre vai perder para quem tem a técnica. Exatamente. Então, quanto mais você estuda, mais você trabalha com técnica, porque você já testou ali, você já excluiu uma série de possibilidades dentro da comunicação e que acabam tornando o seu processo de comunicação muito mais eficaz. Né? Quantas vezes a gente conhece comunicadores e comunicólogos assim, renomados, referências, que tem muita bagagem acadêmica, mas ele não sabe se comunicar. Porque exatamente é uma prática, mas é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? E você precisa adotar a correta para você, porque não é uma receita de bolo, não é uma receita de bolo, né? Às vezes ele tem muita carga teórica, mas ele não se comunica bem com os gestos, com o modo de falar, com as suas roupas, às vezes as mulheres com a maquiagem, com o cabelo. Então, tudo isso é uma grande composição que comunica, né? Que passa uma mensagem errada. Quantas pessoas deixaram de ser ouvidas, Sueli? Porque passaram a mensagem errada sem começar a falar, sem abrir a boca. Isso é uma grande pena para quem é comunicador, né, Sueli? Sim. Porque a gente sabe o quanto isso é essencial, a gente vê na prática como isso funciona, né? Sim. Então, o marketing pessoal é uma dessas alternativas, que está dentro da comunicação, que às vezes não é valorizado, e outra coisa também, às vezes tem um tom até um pouco pejorativo no mercado. Sim. E isso é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. E as pessoas muitas vezes pensam que a comunicação também é só a sua vestimenta, a sua maquiagem, né, que a gente comentou e que faz parte da comunicação. Mas os seus gestos, o seu tom de voz, as palavras que você escolhe, né, utilizar, o ambiente onde você se posiciona, tudo isso é importante na comunicação. E quando a gente está passando uma comunicação para um público sensível, como é um público de beneficiários, que muitas vezes estão ali passando pelos momentos mais dramáticos da sua vida. Fragilizados, né? Fragilizados, com medo. Realmente o processo de comunicação para esse público, ele acaba assim, tendo um nível de criticidade muito maior do que para um público geral, que muitas vezes está num momento de conforto e de usufruir ali, né, alguma facilidade, né? É realmente um momento bem delicado de comunicação. Passou-se o tempo, né, em que a gente via e-mails marketing de operadoras de plano de saúde, autogestões, de plano de saúde de mercado até mesmo, onde você estava estampado lá, mulheres maravilhosas, lindas, magérrimas, uma família de margarina fazendo a propaganda da manhã, né? Não é mais a realidade da população, principalmente a brasileira, né? As pessoas querem ver pessoas reais, com os cabelos brancos, com rugas na face, sem maquiagem pronta cedo. Sem filtro. Assim, não preciso estar em forma, mas pessoas reais, mas que transmitam segurança e força. Sim. Né? Então, na hora de construir essas estratégias de comunicação, tem que se pensar, quem está do outro lado, ele vai se identificar realmente? Ou vai ser só mais um e-mail? Vai ser só mais um post nas redes sociais? Vai ser só mais um. Claramente vai ser só mais um. Com tanta beleza que a gente enxerga no Instagram, as pessoas já perderam a noção do que é real, do que é fake, né?
Aline, ainda sobre comunicação e saúde, eu queria fazer uma pergunta para você sobre quais são as estratégias de comunicação que você considera assim, que são essenciais para engajar os usuários, né, que são os beneficiários, com as autogestões. Existem 3 que são extremamente importantes, né? A comunicação clara e transparente, a segunda é escutativa e a terceira é a personalização das mensagens. Essa última, inclusive, é a mais comercial e foi muito abandonada na saúde suplementar por essa impressão de que nós não somos mais um serviço do mercado. Depois eu explico um pouco. Vamos de trás para frente e a gente começa de novo, né? Comunicação clara e transparente, né? As pessoas às vezes confundem comunicação clara e transparente é super franqueza. Não é. É importante, não é, né? Comunicação clara é dizer aquilo que precisa ser dito a tempo. E transparência é aquilo que precisa ser dito de maneira tranquila, da forma que o outro entenda. Certo. Não adianta você colocar um juridiquês, um tecniquês, ainda mais que estamos na saúde, minha gente. É preciso ter cuidado com isso. Estamos falando com pessoas do outro lado que não são médicos, não são enfermeiros. São pessoas como nós, comuns. A gente tem que ter a capacidade de ler uma mensagem no e-mail marketing ou receber uma informação no WhatsApp e conseguir entender como a gente passa rapidamente na rua, dirigindo e lê uma mensagem no outdoor. O tempo de raciocínio, de maturação da mensagem tem que ser quase o mesmo, né? Então você não pode exigir isso muito do usuário. Você não pode tentar enganá-lo. A comunicação ela não é um artifício. Ela se utiliza de mecanismos estratégicos para atingir. É diferente de querer tentar enganar. Eu gosto de dizer isso porque às vezes é preciso você explicar isso para as pessoas. Para um desenvolvedor, um designer. Não, mas a gente podia. Não, mas a gente tem que ter cuidado. A gente precisa falar desse jeito, assim, assado. Então, aqui. Isso é extremamente importante. Esse é o primeiro item, né? Escutativa. A comunicação, como a gente falou no início, é uma via de mão dupla. Né? Você primeiro transmite uma mensagem. Com base nos feedbacks, nos retornos, você tem que voltar lá na mensagem e adaptar ela nas próximas. Isso faz parte da cadeia do conhecimento. Isso é aperfeiçoamento de produto e serviço, isso é melhoria de processo, inclusive. Você não pode continuar comunicando do mesmo jeito, as pessoas reclamando de jeito nenhum. Né? Mas por que só aparecem loiras de olhos azuis? Mas, gente, as pessoas estão reclamando porque elas não se identificam. Vamos trocar a imagem. Não custa, é simples assim. Mas a gente vai ter que fazer tudo que as pessoas pedirem? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é uma adaptação simples, né? É uma adaptação simples, né? Textos enormes, ninguém para ler. Gente, a gente precisa entender isso. Isso é muito simples. E aí eu chego no último, que é personalização da mensagem que eu citei no início, né? Por que personalizar? As pessoas hoje, elas são tão diversas e têm pensamentos tão distintos que elas não querem ler o tudo a todos. Elas querem uma mensagem quase que só para elas, apropriada. É por isso que hoje as plataformas de e-mail marketing, as mais inteligentes, as mais bacaninhas, vamos dizer assim, elas já entregam o nosso e-mail para o nosso usuário, a gente imputa a base de dados, coloca lá a nova imagem, e eles entregam personalizado em cima, para Sueli, para Aline Amorim, prezada Aline Amorim. Isso tudo traz uma aproximação com o cliente. Quando você mandar o WhatsApp dele, você não tem que falar com o CPF, você tem que falar com bom dia, Sueli. Né? É quase uma inteligência artificial. Por que às vezes a inteligência artificial se comunica melhor que a gente? Porque ela consegue se aproximar. Por que tem pessoas agora se adaptando mais às terapias ocupacionais com inteligências artificiais e não com humanos? É verdade. Porque a tratativa às vezes é até melhor, gente. Ele simplesmente escuta, porque às vezes você precisa só ser escutado. E nem todo profissional tem paciência de escutar. Eu digo isso porque eu sou comunicadora. Às vezes nós não temos tempo de escutar.
É escutar todos, né? Porque a quantidade de pessoas que nos acessam. Exato, exatamente. Então, personalizar a mensagem não é só dar um nome, mas é você conhecer profundamente por meio do mapeamento de públicos que eu mencionei. Quem é Sueli? Do que ela gosta? Que horas ela abre o e-mail? Quais as cores Sueli se adapta? O que deixa Sueli mais tranquila? O que ela gosta de ouvir? Isso é personalizar. Aí nós vamos personalizar até o ponto de referências, que eu acho uma habilidade maravilhosa, e eu nunca vou me esquecer, essas grandes redes hoteleiras. Sim. Né? É uma experiência. Né? É uma experiência. Você chega lá, eles colocam cartinhas para você a próprio punho, principalmente se fosse seu aniversário. Te entregam flores, assim. Pode parecer piegas, mas flores a gente vai ali e compra. Às vezes a pessoa só teve aquela oportunidade de receber flores. Isso mexe com o emocional, né? Isso humaniza, é essencial. Uma vez eu tive uma experiência muito significativa. A gente foi num lugar nem muito requintado, Sueli, né? Era aniversário da minha filha de 5 anos, e aí a gente queria levá-la para brincar, né? Nós fomos para um hotel. E aí, na reserva, eles nos fizeram algumas perguntas, não na hora da reserva, mas depois de alguns dias. Mandaram alguns e-mails com algumas perguntas. Para melhorar a experiência de vocês no nosso hotel, a gente gostaria que vocês respondessem o questionário abaixo. Aí veio perguntas, né? E nessa, a gente disse que a gente estava indo comemorar o aniversário de 5 anos da minha filha. Quando nós chegamos lá, eles acessaram a nossa rede social. E vai ter gente que vai dizer que eles simplesmente infringiram a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sei disso, eu entendo disso, gente, e tudo precisa ser preservado e respeitado, né? Principalmente quando a gente transgride a particularidade das pessoas, né? Mas eles haviam acessado a minha rede social, pegou a foto da minha baixinha, dos meus filhos, os melhores momentos, colocaram em cima da cama, deixaram um bolo, compraram um presentinho, porque ela era uma menina de 5 anos, não foi difícil achar. Como agradar uma criança, uma menina de 5 anos? Não é muito complicado, né, Sueli? Você tem filhos? Sim. Quando eu cheguei lá e a gente abriu a porta do quarto, um quarto simples, num lugar até próximo aqui de Brasília, ela ficou tão encantada que até hoje, com 11 anos, ela guarda na memória. E ela quer voltar lá. E ela quer voltar lá. Então, isso é que marca a vida das pessoas. Experiências, isso chama personalização da mensagem. Isso não é muito diferente de mandar um e-mail marketing com o nome da Sueli, não, gente. Sim, verdade. Né? Quantos idosos não recebem uma ligação hoje, mas quando recebem, sabem que estão falando com o humano, ficam 30 minutos na ligação. Por quê? A ausência de escutativa. Né? Então, assim, eu acredito que as grandes estratégias se resumem nessas 3 esferas que eu mencionei. Essas 3 esferas. E aí eu vou aproveitar, né, você falou um pouquinho sobre a inteligência artificial, e eu queria falar um pouquinho sobre também outras ferramentas, né, além da inteligência artificial, que eu acho que, assim, que tem feito um diferencial, principalmente nessa questão da personalização. Mas, assim, quais são as principais ferramentas hoje que as autogestões, elas têm obtido mais resultado? É importante você tocar nesse aspecto, Sueli. Depois da pandemia, a gente vive uma ruptura, né? E uma ruptura positiva até, tá? Enquanto a gente mandava jornal, revista para casa, gastava com correio, serviço de entrega e aéreo, né? AR, para confirmar que quem recebeu era o fulano mesmo e tudo mais, né? Hoje você tem uma comunicação quase que 80% baseada no digital. Né? Então, nós viramos por uma necessidade de deixar as pessoas reclusas por conta da pandemia, a gente vive um pós-pandêmico com resultados onde as pessoas introjetaram um novo comportamento de vida, que é digital. Sim. Hoje, para você acessar um banco e falar com uma atendente é quase impossível, porque os bancos são quase todos gerenciados por aplicativos. Minha mãe recentemente teve um problema em relação a isso, porque ela teve que marcar um horário. Ela ficou muito magoada, porque ela, como assim? Eu parava aqui e ia lá antes do almoço. Não pode mais, né? Então, assim, tem que agendar o horário.
E outra coisa, eles fazem de tudo para que você não vá na agência, né? Não, nós vamos tentar com a senhora, vamos ligar, vamos te ensinar, nós vamos fazer uma videochamada. Não. Não, eu quero o atendimento. Porque ainda tem essa diferença de gerações, né? Tem uma geração que ainda não conseguiu pegar tudo, né? Então, né? Nem a milênio, né? Ela é um pouquinho além, um pouco mais histórica, né? Então, as pessoas precisam ser preservadas, respeitadas, do seu direito, inclusive, mas a gente tem que entender que o novo contexto ele é digital e a gente tem que estar preparado para o que vem à frente, né? Então, além da gente viver o on-life, né? O on-life é digital, sob um novo formato de custódia de pessoas. Sim. Existe uma comunicação em rede, que é saneada por um público em rede. Então, é preciso tomar cuidado com as estratégias, porque senão você deixa de atingir algumas pessoas e atinge somente outras. E o foco, principalmente no operador de plano de saúde, é atingir a todos. Então, não há uma comunicação, você vai ter que fazer várias. É a persona, né? Você vai ter que fazer várias. Você vai ter que fazer vários tipos. Você não adianta achar que soltando o post na rede social, no Instagram, por exemplo, você vai estar atingindo todo mundo. Você não está atingindo todo mundo, nem de forma eficaz. Você vai ter que, ao passo que fez o post no YouTube, o vídeo no YouTube, você vai ter que postar nas redes sociais, você vai ter que gravar um vídeo, vai ter que mandar via WhatsApp, vai ter que colocar no banner no site, vai ter que mandar por e-mail e ainda vai ter que personalizar para o outro caminho de SMS. Esses são os caminhos. E aí, como? Tem que se avaliar, fazer mapeamento de trabalhos, de processos de comunicação, né? São os boards hoje, né? Você tem que montar estratégias, avaliar esses resultados e depois sair disseminando de acordo com o perfil daquele usuário que está abrindo. E você ainda tem que identificar quem é influente com aqueles usuários, né? Porque no caso, por exemplo, dessas grandes empresas tem o sindicato, que muitas vezes também... Que é um público. E que muitas vezes pode ser um aliado, né? Um líder ali dentro da instituição que passe aquela informação, os grupos, né, que são criados de WhatsApp ali, né? Dentro da instituição. Também, às vezes, tem alguém que é influente que leva aquela informação para dentro do grupo. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco daquela receitinha, né, das redes sociais e até mesmo daquela grande comunicação institucional que elas são necessárias, mas a gente precisa atingir públicos diferentes em novos caminhos, né? Esse também é um canal de comunicação. Foi importante você tocar nisso, né? Esses públicos de interesse que fazem parte do mapeamento de público que é citado por França, prevê inclusive essas classes, os sindicatos, associações. Então, a própria mantenedora, a patrocinadora, né? Então, todos eles são públicos de interesse e são canais de comunicação também, tem que ser encarados dessa forma. Tem que chamar para conversar, tem que receber, tem que pedir apoio, tem que ser feito parceria. A parceria hoje é o grande ato de comunicação que pode se existir, inclusive no meio digital. Né? Porque todo mundo hoje está no digital. Então, se você se utilizar dessas possibilidades, as outras pessoas que falam de ti, também é uma comunicação organizacional. Você teve que buscar alguém para que alguém falasse sobre você. E bem, agora se você não procurar uma parceria, não procurar dialogar, não procurar conversar, pode ser que falem, e nem sempre é bem. Então, não é que a gente busque um controle absoluto de todas as informações que falam sobre nós, mas o quanto mais você se comunica, mais você se articula, mas você consegue ampliar a sua rede de parcerias. E é necessário administrar, né, o que está se falando, né, que daí além da comunicação, né, que a gente está falando de institucional, a gente ainda tem os meios também tradicionais de comunicação, né, que são jornais, as revistas, TV, a televisão, rádio, que tem que estar o tempo inteiro no radar e sendo monitorados também, muitas vezes para passar informação e outras vezes também para administrar riscos de imagem, enfim, que podem comprometer toda
a imagem da instituição, né? A rádio, inclusive, é um canal de comunicação mais antigo que existe e é importante as pessoas perceberem o quanto esse canal ele não morre, ele só evolui. Daí surgiram os podcasts, os videocasts, a rádio continua lá. Surgiu a TV, a rádio continua lá. Surgiu a rede social, a rádio continua lá. Gente, a rádio é um caminho que é sem volta. Sim. A gente sempre vai ter a rádio. E eu não digo isso do ponto de vista nacional, não, né? A gente também tem que avaliar do ponto de vista internacional, né? O mundo valoriza a rádio, né? Porque ele é precursor. A comunicação está totalmente conectada hoje. Totalmente. Não tem fronteiras, né? Porque ele também se baseia na fala e na audição, né? Então, esses dois sensores humanos, eles são extremamente valorizados desde que o mundo é mundo. Por isso que comunicação é processo constituinte. Né? Então, nesse mundo tão digital, onde as pessoas não sabem o que é real, falar e ouvir ainda é essencial e sempre vai ser. É por isso que a rádio também tem seu valor até nos dias de hoje. Sim. Né? Isso é importante. Muito importante. Nosso diálogo está fluindo. Está fluindo. E por falar assim, dando continuidade aqui, né, ao nosso podcast, a gente falou um pouquinho no início que você assim, tem diversas certificações, diversos MBAs, né? E assim, e dentro do nosso bate-papo a gente percebe que assim que não poderia ser diferente, porque você transita bem sobre todas essas áreas de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória acadêmica, né? Eu sei que você está fazendo aí um mestrado, mas eu queria saber dessa sua trajetória, desses cursos, da importância mesmo dessa parte consistente, né, da nossa formação. Primeiro que ser comunicador não é algo tão simples, porque todo mundo comunica. Vamos partir desse pressuposto, né? Mas como a comunicação é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, ela não pode parar de ser desenvolvida, porque senão ela morre até dentro de si, a gente precisa se aperfeiçoar, né? E como todo profissional, você tem que melhorar suas habilidades, né? E com o tempo, eu fui enxergando em mim que eu gostaria de permanecer na saúde e na comunicação. Então, era preciso que eu acompanhasse o mercado, né, e me aperfeiçoasse enquanto acadêmica também, né? Então, as certificações na saúde suplementar, elas foram crescendo, e eu sempre com o foco ali na comunicação, né? E aí chegou no momento agora que eu gostaria de partir para a pesquisa, que é onde eu estou, né, no mestrado. Eu estou concluindo mestrado agora no IDP, em Brasília, em comunicação digital. Eu vou fazer uma análise do mapeamento de públicos da saúde suplementar, nada mais digno do que eu estudar o meu próprio setor. Eu acho que o setor merece. Né? E eu procurei isso também porque eu enxerguei uma lacuna importante que precisa e merece ser investigada. E é por isso que eu estou dedicando o meu tempo. Agora, no final do ano, se Deus quiser, eu concluo, né? E Ele há de querer, se Deus quiser. E aí a investigação é sobre isso, né? Chega no momento em que a vida acadêmica te faz refletir sobre muitas coisas, inclusive seu posicionamento do ponto de vista profissional que você assumia até então, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas magníficas, e que pessoas que se dedicam realmente à academia, se dedicam aos estudos, que muitas vezes o profissional não tem tempo. Né? Então, não é essa de, eu trabalho o dia inteiro e vou dar ali uma passadinha nos meus estudos para ver se de noite eu consigo me atualizar. Tem uma hora da vida da gente que a gente tem que decidir se a gente quer mergulhar. Sim. E é nesse momento do mergulho que a gente sobressai. E eu acho que é nesse aspecto do ponto de vista acadêmico, né, minha gente? E é nesse aspecto que eu me encontro, né? Eu estou no momento de pesquisa, estou descobrindo muita coisa. Eu acho, inclusive, Aline, até que quando a gente fala de comunicação e que a gente tem hoje a comunicação tão disseminada, a gente está dentro de um paradigma entre o raso e o profundo. Total. E eu acredito que, assim, que é o momento em que o profundo é a única forma de sobressair dentro da comunicação. Então, assim, a gente tem diversas pessoas que durante muito tempo, e eu acho que foi até tempo demais,
Acabou se mostrando como autoridade dentro das redes, sem ter qualquer profundidade, qualquer conhecimento acadêmico, né, qualquer estrutura que justificasse essa autoridade. E com essa disseminação, talvez não seja mais o tempo dessas pessoas se sobressaírem, ou se sobressaírem tanto quanto quem está buscando mais verdade, mais crescimento, né? E aí vem a questão acadêmica, que a gente por muito tempo também ficou um pouquinho de lado digamos assim, do brilho mas que eu acredito que é o momento de verdade aparecer. Emergir, né? Tem um momento interessante que às vezes, no momento da minha vida mesmo, uma experiência muito própria, que eu sempre estava estudando, buscava não parar, terminei essa certificação, vamos me engatar em outra e tudo mais. E teve um momento que, de tanto ler, a gente percebe como tem teóricos estrangeiros. E às vezes a gente fica pensando que toda a qualidade da teoria que a gente tem, do ponto de vista da comunicação, está fora, mas não. A gente tem muitos estudiosos, muito teóricos, são referências mundiais aqui no Brasil, eles precisam ser valorizados. E como é que a gente valoriza a teoria no mundo digital de hoje, que as pessoas não param nem para ler? É você se dedicar a mergulhar na academia, a mergulhar, a ser um cientista, a fazer pesquisa. A gente acha que nunca vai ter tempo para isso na vida, né? Como é que eu vou conciliar meu trabalho, minha família e ainda estudar? Não sei, mas a gente faz acontecer, como tudo na vida. A gente consegue fazer acontecer. Na verdade, tudo que a gente quer fazer, principalmente o brasileiro, ele tem uma... Desculpe, principalmente o brasileiro, ele tem uma capacidade, uma resiliência de se adaptar e transformar como eu nunca vi. Então, a gente precisa não só valorizar, e é por isso que eu acho que a saúde suplementar merece um estudo científico. É por isso que eu me dediquei a estudá-la, a me aprofundar sobre a área a qual eu estou imersa há quase 18 anos. Eu acho que nada mais justo do que isso, né? Sim. Mas a gente também tem um outro paralelo aí, pode parecer um pouco antagônico, mas não é. Né? Eu vou provar por quê, vou tentar, né? Provar por quê. Os influencers, né? Não é que eu acredite que os influencers digitais, eles têm um tempo limitado, uma vida limitada de sucesso. Eu até acredito que muitos vão perdurar, né? O que acontece é que realmente alguns se esbarram nessa temporalidade. Num determinado momento, os conteúdos vão se tornar escassos. Né? É como se você já chegasse com validade na porta. Mas existe uma possibilidade, aqueles que não só transitam de área, mas enveredam por outros caminhos de pesquisa. Sim. Né? Ele começa como um jogador, daqui a pouco ele é um cantor, daqui a pouco ele narra, daqui a pouco ele é técnico. Olha como muda escala, né? Essa escala. Esses são fantásticos. Né? Esses são fantásticos, porque eles não só nos ensinam a evoluir, mas eles enxergam e aproveitam as oportunidades. E eu acho que é nesses que a gente tem que se referenciar, Sueli. Dessas pessoas que conseguem enxergar as possibilidades, não só de mudar, mas não tem medo de migrar. E a gente precisa ter um pouco dessa coragem, né? Sim. Migrar, para mim, também é isso. Eu trabalho, cuido da família, estudo e vou continuar. A gente também precisa dessa coragem que esses profissionais muitos têm demais. É interessante que recentemente eu li um livro com meu filho, né? Que eu já tinha lido há tempos atrás, que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro famoso para essa garotada. Famoso, muito bacana. E ele pegou e falou assim: mãe, ainda bem que eu li esse livro agora, porque eu nunca vou deixar o meu queijo ficar velho. Né? E isso é justamente não ficar nessa zona de conforto e achar que as coisas não mudam, né? Uma vez que a comunicação é uma prova cabal de que as coisas mudam o tempo todo, né? E verdade. Aproveitando essa história do livro, eu queria saber de você se você teria uma indicação de um livro, né, para quem está assistindo, um livro que seja importante para você e por que esse livro é importante para você. Além da referência
para o meu estudo acadêmico que eu citei ainda agora, que é Públicos de França, né? Eu acho extremamente importante para quem gostaria ou ainda pretende no futuro estudar públicos. Não deixe de ler esse livro. Para mim ele é uma referência, é um divisor de águas para quem é da comunicação e tem algum interesse em estudar públicos, né? Vamos começar por aí, né? Quem Mexeu o Meu Queijo, engraçado, é um livro clássico da administração. Né? Pode parecer, a princípio pode parecer, mas como assim? E ele é surpreendente no recado. Para qualquer público, inclusive para a faixa etária pequena, né? E ele está levando o livro para a escola, levando para as crianças e perguntando qual personagem você é nessa história. Exatamente. Olha que bacana. Mas eu tenho um livrinho de bolso muito, muito antigo e que eu li numa situação muito inusitada da minha vida. Foi um médico, meu neurologista. Eu tinha 23 anos e eu tive uma crise de enxaqueca muito grave e você me fez lembrar dele agora, coincidiu com a nossa conversa aqui. E nessa época eu tomava medicação e a dor de cabeça não passava e tudo mais, sofrer de enxaqueca é horrível para quem sofre. E aí o neurologista, ele me indicou um livro chamado Corpo Fala. Eu conheço. O Corpo Fala. Eu não dei nada para o livro na época. Mas engraçado, eu não dei nada naquela época, eu não me esqueço até hoje. Eu com os meus 43 anos, já confessando a idade, eu com os meus 43 anos não posso me esquecer do Corpo Fala que eu li há mais de 20. Né? O Corpo Fala, ele não só explica de maneira muito simples, que na época eu entendi e li muito rapidamente, ele conseguiu, de maneira sucinta, entregar o recado. Né? A partir desse momento, eu entendi que tudo que a gente faz, fala e constrói, transmite um recado. Então, a gente tem que acordar de manhã e saber qual o recado a gente quer transferir para quem naquele dia. Então, leia o livro Corpo Fala, porque vale a pena. Pode parecer assim que não vai valer a pena a primeira instância, mas ele surpreende. Tem recados bem interessantes. Para mim foi muito significativo, né? Aline, eu queria te agradecer pela entrevista, foi maravilhosa. Gratidão. A gente teve uma oportunidade de falar sobre diversos assuntos. Né? Nessa entrevista nós tivemos a oportunidade de falar sobre diversas formas de comunicação, sobre o trabalho da autogestão, sobre uma carreira em comunicação, sobre a importância da Agência Nacional de Saúde Suplementar, um ambiente regulado. A gente ainda teve a chance de falar um pouquinho sobre as diversas ferramentas de comunicação e a diversidade das formas de comunicação que existem. E tudo isso graças a essa presença maravilhosa, que foi a presença da Aline aqui, para as áreas de comunicação em geral. Enfim, eu enxergo uma grande variedade de público que vai aproveitar muito essa informação. Então, Aline, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você também deixasse aqui as suas redes sociais, quem quiser falar com você, deixasse um pouquinho aí essa mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Tá joia. Te agradeço, Eli, mais uma vez pelo papo. É sempre muito bom o reencontro, né? Sim. E com os amigos ainda é mais melhor significativo. Ainda. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Falar de comunicação, um prazer. Eu poderia falar 3 horas, 3 dias aqui sobre isso, ainda não encerrar todo o meu conteúdo. Mas aqui, quando a gente faz com satisfação, rende, né, Sueli? Isso é a verdade. Mas eu gostaria de agradecer e deixar um recadinho, né, para os futuros comunicadores. É uma profissão que exige muita responsabilidade naquilo que a gente faz e a gente nunca pode se esquecer de quem está do outro lado da câmera. Então, na hora de se comunicar, observe, investigue com quem você vai falar, porque aí você encontra a melhor técnica de como falar, né? Nas redes sociais. Meu Instagram, Aline Amora Cruz, meu LinkedIn, Aline Amorim da Cruz. Então procurem lá, estou lá, sempre faço os meus posts daquilo que eu considero que é relevante. Eu estou lá, por lá. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.